Solte a sua fé, abra o seu coração. Não é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. Creio sem nada temer, nada temer, nada temer. Tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, nada temer, aleluias. Tudo é possível, nada temer. Senhor Deus, querido Pai Celestial, queremos estar aqui no templo nesta noite, debaixo das Tuas bênçãos, Pai, porque sabemos que quando estamos debaixo das bênçãos ordenadas pelas mãos do Senhor, estamos guardados, protegidos, abençoados, e assim sendo, não temos que temer a absolutamente nada, Senhor, porque Tu estás conosco. Pai, eu gostaria muito que nessa noite, a exemplo de todas as demais, o Teu Espírito Santo descesse aqui, falasse nos nossos corações, nos encorajando, nos confortando, dando-nos estímulos, Senhor, para a nossa vida cristã diária. Deus, é um sentimento, é um desejo muito grande que nós temos no nosso coração, que o Espírito Santo seja derramado, Pai, sobre as nossas vidas, seja derramado aqui, Pai, e também nessa igreja invisível que está agora no lar. Pai, visite os lares, visite agora, Pai, as crianças, visite os idosos, visite os jovens, visite cada um, Pai, que mesmo não estando fisicamente presentes, estão aqui conosco nessa noite de adoração, quando nossa alma vem para poder alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Meu Pai, venha e fale no profundo do nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir aquela voz doce, suave, aquela voz que alegra a nossa alma. Pai, se o nosso viver for um viver sem Te ouvir, sem Te servir, nós perderemos todo o nosso tempo, Senhor. Portanto, ajuda-nos a sermos ouvintes, mas ouvintes praticantes de Tua palavra. No nome de Jesus, derrama, no nome de Jesus, venha ao encontro, Senhor, pois nós queremos mais um encontro com o Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do Teu sangue e Tua graça, Te entregamos esse sentimento, esse desejo
essa petição no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor abençoe a toda a igreja, tanto presente aqui, uma parte, e a igreja que está na conexão. Vamos abrir a Bíblia aos Romanos, capítulo de número 8. Pela graça de Deus, estamos reunidos mais uma vez, baseados agora naquele novo decreto, onde nós podemos ter no máximo 30 pessoas na congregação, mantendo a ordem, a disciplina, a distância, a higienização recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a vigilância sanitária. Deus nos deu essa graça de, ainda que um pequeno grupo, podermos nos reunirmos. Graças a Deus, por enquanto, estão prejudicados os grupos de risco, aqueles que têm mais de 60 anos de idade. Eu estava lendo o decreto, eles estão proibidos de vir à igreja. Você sabe disso, né? E nós estamos obedecendo esse decreto, não estamos, irmãos? Que Deus nos guarde, que Deus abençoe, que Deus possa ajudar os nossos irmãos, que tem alguns que estão há mais de 2 meses sem pisar na igreja, sem vir na igreja. É muito triste, é angustiante para quem passa 30, 40 anos indo constantemente, culto após culto, semana após semana, de repente, uma parada brusca assim, tem que parar. Não é fácil, mas logo vamos sair dessa situação. Então, nós vamos funcionar assim alguns dias, esses grupos aí pequenos, domingo de manhã, domingo à noite. Nós podemos ter até 3 reuniões no dia, desde que tenha um espaço de 3 horas de uma para a outra, e que durante o intervalo de uma reunião a outra, o ambiente seja higienizado, conforme eles mandam, eles pedem. Então, nós vamos estudar isso aí, para que possamos ter culto aí, quem sabe, domingo destes aí, podemos programar para fazer um das 8 às 11, e o outro das 3 às 5, e o outro das 8 às 10. Vamos ver se o povo é valente mesmo. Tem que ser. E eu acredito que será um domingo perfeito, de muitas bênçãos. Beneficiaria toda a igreja. Quarta tivemos uma parte, sexta estamos tendo outra, domingo de manhã vamos ter outra audiência. E aí vamos girando. Romanos, capítulo de número 8. Sérgio, 5 de junho é hoje? Está fazendo 41 hoje, né? Não esqueci não. Deus te abençoe, te dê saúde, muitos anos de vida, e se Jesus tardar um pouquinho, que Ele te dê a graça de ficar velho, bem chato, rabugento, para poder dar bastante trabalho para a irmã Noemi. Que Deus nos dê essa graça, né? Eu fico vendo esses irmãos mais velhos, se Jesus tardar um pouquinho, vai nos permitir chegar lá? Não sei, mas se permitir, preparem, irmãs, para o futuro. Vocês vão ver o que é chatura. Nós já somos jovens, podemos dizer assim, porque Caleb disse, né? 45 anos ele disse, sou um jovem. Então, nós ainda somos jovens e já não somos fáceis. Imagina, irmão Donizete. O senhor dá muito trabalho para a irmã Sirlene, não, né? Essa mulher vai direto para a glória, né, irmão? Ai, ai. Romanos 8, 28. Vamos lá, irmãos. O tempo está voando. 28, bem conhecido. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
mas o foco é o verso 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Senhor, acrescente graça, luz, unção, vida, substância à leitura da Tua palavra, para que o nosso espírito possa entrar nesse outro mundo, nessa atmosfera celestial que a Tua palavra nos traz. No nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui mais uma vez, como um paciente entregue nas mãos do médico dos médicos. Trabalhe, seja feito segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Interessantíssimo isto, que limita essa soberania de Deus sobre todas as coisas para um grupo pequeno, um grupo bem seleto. Quando Paulo disse, sabemos, quer dizer, crente consciente, que é o que eu e você temos que ser, especialmente nos momentos de maiores dificuldades, conscientes do que somos, o que representamos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, aquela consciência de que Ele, mesmo quando tudo pareça estar dando errado, aquela consciência de que Ele não está falhando, mesmo quando parecemos estarmos perdendo, estarmos no prejuízo, a consciência de que Ele não perdeu o domínio, o controle, está tudo debaixo da supervisão de Deus. Por isso que Paulo disse, sabemos, quer dizer, não se trata de quem não sabe, sabemos que todas, o irmão Brana disse assim, todas são absolutamente todas, não são algumas, são todas, não são 99,99% de coisas que envolvem, circunstâncias que envolvem a vida daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. São 100% das circunstâncias, dos acontecimentos, das coisas que envolvem a vida dos cristãos. Paulo diz que, indireta ou diretamente, está cooperando, está ajudando de algum jeito. E aí você tem que analisar, porque a Bíblia diz que tudo vai cooperar na vida de quem ama a Deus. Aí você deve rastrear na Bíblia a conduta de quem ama a Deus. Para começar, Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se é alguém que não guarda a palavra, não teme, não respeita, não se sujeita à palavra, isso aqui já está totalmente invalidado na vida daquela pessoa. Isso aqui já não é para aquela pessoa. Então, isso aqui é para um grupo seleto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que amar de fato, irmão, não é uma coisa tão simples assim como se pensa. Jesus chegou a dizer assim, ó, se vocês não sabem amar, não conseguem amar, nem aqueles a quem vocês convivem, estão vendo, sabem da luta, do sofrimento diário uns dos outros, que dirá Deus que você não pode ver, não pode apalpar, Deus que é espírito invisível, como amar um ser que carnalmente, fisicamente falando, você nunca viu, nunca tocou, nunca abraçou. Não, você consegue desenvolver amor, afinidade por aquele com quem você vai convivendo, você vai tendo experiências dia após dia. Então, a Bíblia diz que tudo cooperará para o bem de quem ama. Quem ama, disse Jesus, guarda a minha palavra. Quem ama, como diz a Bíblia, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, se está cheio de deleites
e de amores por dentro. Pelas coisas do mundo, já está claro que aquele ali não ama a Deus, como disse Jesus, sobre todas as coisas, com todo o entendimento, toda a força, todo o coração, toda a alma, como ele disse ali aos fariseus. Então isso aí já vai passando uma peneira. Quem são aqueles os quais tudo que lhes sobrevier e lhes acontecer, por mais paradoxal, por mais contraditório que venha a parecer ser, está ainda assim aquilo cooperando para o bem? São aqueles que amam a Deus. Então, o próprio versículo aqui já mostra, já revela que na vida daqueles que de fato amam a Deus, olha, Deus tem tudo sobre o seu controle. Se você é de fato um cristão e tem desenvolvido amor por Deus, porque muitos têm amor pela religião, amor pela tradição, amores, não amor ágape, o amor divino. Quando se trata de amar esse ser, que é Deus, então já é o amor divino sendo desenvolvido no seu e no meu coração. Então muitas pessoas pensam que amam a Deus, mas quem ama renuncia, quem ama se sacrifica, quem ama doa, quem ama se entrega, quem ama não mede esforço, quem ama, 1 Coríntios capítulo 13, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E muitas vezes não há isso na vida de muitos que dizem amar a Deus, esse muito suportar, muito crer, muito esperar, esse tudo sofrer. Quem ama, a Bíblia diz que não se porta com indecência, não suspeita mal. Quer dizer, quando não há essas coisas de 1 Coríntios 13 em nós, irmão, a própria Bíblia nos desqualifica. Nós podemos até saber e admitir que Deus existe, que Ele é bom, mas estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de amor. Quem ama se entrega. Foi João que escreveu isso. Ninguém tem amor igual a este. Aquele que ama também dá a vida, ou deve dar a vida pelo seu irmão. Falando a respeito de Jesus. Nos amou de tal maneira que Ele desceu a zero, que Ele entregou, sacrificou a sua própria vida, seus próprios desejos, seus próprios prazeres, porque Ele também foi um homem, e Paulo diz que em tudo foi tentado. E digo mais, também tinha direitos como qualquer outro homem, como Ele foi, mas Ele teve um amor tão grande que Ele renunciou, que Ele abandonou, que Ele deixou aquilo que era propriamente seus direitos para cumprir um propósito. Então, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Um decreto não pode ser quebrado. Se quebramos um decreto, estamos sujeitos a ter que arcarmos com algumas penalidades, algumas consequências. Então, a Bíblia diz que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que são chamados pelo seu, amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você foi convocado, chamado, e sujeitou e obedeceu, mas não por uma imposição, por um medo, mas por um sentimento de amor. Então, esse versículo aqui, eu gosto muito dele, porque ele mostra, revela Deus em tudo, irmão. Você crê que Deus está em tudo na sua vida? Quando eu digo Deus está em tudo, irmão, Deus está cuidando de cada milímetro da sua caminhada aqui na terra. Então, na vida daqueles que amam a Deus, Deus está em tudo, cuidando inteiramente dos caminhos, dos acontecimentos, cuidando do passado, cuidando do presente, cuidando do futuro. Quem foi que cuidou, guardou-nos no passado, para que no presente pudéssemos estar aqui? Quem está cuidando do nosso presente, do nosso hoje, para que o nosso futuro seja um futuro como Deus desenhou, como Deus, conforme Ele determinou em sua presciência divina. Então, isso tudo é Deus cuidando do passado, ou cuidou, Deus cuidando do presente, Deus cuidando do futuro,
daqueles que Ele mesmo colocou as mãos para abençoar. Você crê que Ele pôs as mãos para te abençoar? Eu creio nisso de todo o meu coração. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nele com todas, isso é demais, gente, as bênçãos celestiais. Olha para você ver. E a Bíblia diz mais: desde antes da fundação do mundo, você nem existia, Deus já pensou em derramar todas as bênçãos celestiais sobre a sua vida. Então você já veio a esse mundo com essa marca. Deus te abençoou mesmo antes da fundação do mundo. Então, para esses abençoados, para esses que Deus colocou as mãos para poder abençoá-los, elegê-los, separá-los, estes em quem Deus tem um propósito, porque se Deus te escolheu, Ele não te escolhe aleatoriamente, Ele não te escolhe para ver se vai dar certo. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Deus te escolheu sabendo que iria dar certo, te escolheu sabendo que você chegaria lá, te escolheu sabendo que você falharia, cairia, mas Ele já te escolheu sabendo que todas as vezes que você viesse tropeçar e até cair, você levantaria e diria: Senhor, eis-me aqui de pé novamente, como um soldado, um valente na batalha. Fui ferido, machucado, levado para dentro da enfermaria no meio da guerra, mas já tiraram a bala de dentro de mim, já costuraram, já sarou a ferida. Eis-me aqui empunhando a espada, eis-me aqui vestido mais uma vez com essa couraça da justiça, com essa armadura do Espírito, para continuar batalhando no meio dessa batalha espiritual. Deus já te escolheu sabendo que você seria um bom soldado. Senão Ele não te escolheria. O profeta diz que Ele não chama covardes. Oh, glórias a Deus. Não tem nenhum covarde aqui nessa noite. Não tem nenhum covarde como membro da noiva de Cristo, porque Deus não chama soldados covardes. Ele chama os melhores para poder compor a sua noiva de Cristo. Pastor, mas eu, o melhor? Irmão, você pode não ser aos olhos da sociedade, pode não ser aos seus próprios olhos, mas Deus proveu um caminho para você ser visto como os melhores, para compor o corpo de Cristo, a sua noiva. Você está entre os melhores. Valorize isso, irmão. Valorizemos isso. Nós estamos entre os melhores. Que melhores? Eleitos para compor a noiva de Jesus Cristo nessa terra. Uma posição que deve ser valorizada. Devemos valorizar isso. E na vida destes eleitos, para compor esse corpo, na vida destes soldados, desse homem cristão em quem Deus tem propósitos. Irmão, nós temos que descansar. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, aquele que começou em vós esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ei, descansa. Foi Deus que começou em ti essa boa obra? Foi Deus que guardou o seu passado? Foi Deus que te buscou lá atrás dos arbustos, vestido como uma figueira? Foi, Adão? Então, se foi Deus que te chamou, fica tranquilo, Ele vai aperfeiçoar sua obra, seus propósitos divinos na sua vida, até ser dia perfeito. Descansa no seu espírito, dê um drible aí e saia bem das ansiedades, preocupações, insônias, angústias, acusações. Saia bem desses embaraços, porque Deus prometeu que vai aperfeiçoar a sua obra. É Deus que está aperfeiçoando a igreja. Não importa o que aconteça, como aconteça, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então descansa em Deus,
coloca seu espírito, faça como diz Pedro, 1 Pedro 1, versos 5 ou 7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê, pastor? Porque ele tem cuidado de vós. Crês tu nisto, igreja? Ele tem cuidado de vós, confia nele, é ele que recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ele tem cuidado dessa viúva de Serepta, ele tem cuidado deste Elias lá em cima do monte, junto ao ribeiro de Queriate. É Deus que tem cuidado de nós. Então vamos descansar em Deus. Muito embora às vezes é difícil descansar quando você escuta as bombas explodindo, não é assim? Lembram quando teve aquela bagunça na cidade, assaltos de banco e bomba e tiros para todos os lados? Lembra disso? Naquele dia, como você descansaria em cima da sua cama o seu espírito? Qual é o tipo de oração que você daria conta de fazer com bombas explodindo? Qual é a sua capacidade de concentração? Irmão, é isso que Deus quer de nós. Pode o mundo virar aos avessos, como diz um hino aí, pode cair tudo ao seu derredor. É o que diz o Salmo, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas tu fica concentrado e focado, porque nada vai te atingir, praga alguma vai chegar na sua tenda. Descansa, concentra, não deixa o teu espírito sair do lugar. Isso é Deus, é a confiança que temos que ter, que Deus está trabalhando na nossa vida, e devemos descansar, mesmo quando tudo for controverso, quando tudo estiver escuro. Porque confiar e descansar quando tudo está dando certo é muito fácil. Agora, confiar, descansar, é quando tudo está escuro, é quando tudo está dando errado, é quando você estiver pensando assim: estou sendo injustiçado. Fica tranquilo, irmão, nós servimos um Senhor que é justo. Estou sendo injustiçado, descansa, fica tranquilo, Deus está vendo tudo. Estou sendo perseguido, fica tranquilo, o Deus o qual nós servimos diz que tudo coopera para o nosso próprio bem. Estou sendo apedrejado, fica tranquilo, Deus o qual você ama e serve, simplesmente esteja certo de Deus. Olha, se você o ama de fato, porque se você o ama e crê na tua eleição, que você foi chamado pelo decreto, não dos homens, pela vontade não dos homens, mas pela vontade de Deus, como diz a Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o decreto da sua vontade. Quer dizer, olha se você é um eleito segundo a vontade de Deus, porque se você não importa. Às vezes você pode dizer: estou sendo derrotado. Irmão, até as nossas aparentes derrotas estão contribuindo de algum jeito para a nossa formação espiritual, para que a profecia e a palavra venha se cumprir. Jesus aparentemente estava sendo derrotado, irmão. Já pensou em quanta vergonha Jesus passou? Nós não queremos passar dor, não queremos passar vergonhas, nós não queremos ser derrotados. Irmão, Jesus deixou ser guiado a tudo isto, porque ele sabia que aquela era a vontade do Pai. Ele sabia que cada atitude maldosa, cruel, humilhante, viu o que eles estavam fazendo contra ele, já estava escrito que eles fariam aquilo. Deveria haver personagens para poder agir daquele jeito, falar daquele jeito, bater daquele jeito. Ele sabia, e aparentemente, abra aí, Mateus capítulo 27, estava lendo hoje, achei isso super interessante. É algo que nós cristãos deveríamos compreendermos no nosso coração. Aparentemente Jesus estava sendo derrotado. Lembra disso, quando você aparentemente estiver sendo derrotado, ainda assim lembre disso: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Lembra disso, tudo coopera. Mateus 27, versículo de número 11, diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador.
Começando, olha aí. E o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, o que a Bíblia diz aí? Nada respondeu. Diante da maior dor, maior vergonha, maior injustiça, o que ele fez? Calou a boca. Mas nós não calamos, nós brigamos. Nós não calamos, nós dizemos: é direito, vou lutar pelos meus direitos. Esses somos nós, que não deixamos ser levados ao Gólgota, não deixamos ser levados à cruz. Mas Jesus nada respondeu. Versículo 13: disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E o que diz aí de novo? E nenhuma palavra lhe respondeu. Ele ia falar o quê? Sendo que sabia que tudo cooperava para que o plano fosse desenrolado. Falar o quê? Se ele sabia que toda dor, vergonha cooperaria para que o amor de Deus pudesse ser manifesto ao mundo inteiro. Falar o quê? Se ele sabia que ele deveria passar por aquela moenda, para que o azeite pudesse ser extraído, para que o bom cheiro pudesse sair da rosa de Saron. Falar o quê? Ele melhor do que todo mundo sabia que ele era a rosa de Saron, que precisava ser esmagada. Falar o quê? Irmão, nós temos que pedir a Deus graça, para agirmos tal como Jesus agiu, em absolutamente tudo. E quando nós avaliarmos nós mesmos e vermos que não damos conta, falemos com Deus: Senhor, eu não dou conta. Aquilo foi o Espírito eterno, o Pai habitando dentro do Filho, para levá-lo àquela condição. Ó Espírito Santo, vem habitar em mim, para que eu possa agir, descansar, tal como Cristo agiu, descansou, mesmo no meio daquela turbulência. Nós temos que saber como agir no meio da turbulência, irmão. Sabe de uma coisa, irmão? Eu estava lendo aqui, não lembro bem aonde está em Mateus também, acho que no capítulo 26. Irmão, Jesus, sabendo que chegou, irmão Reginaldo, a hora dele, ele disse assim, ó, aos seus discípulos assim, ó: ide a um homem na cidade em tal e tal lugar e diga para ele que me empreste a casa dele, porque é chegado a minha hora, e nessa noite eu escolhi a casa dele para comer a Páscoa com os meus filhos. Irmãos, Jesus conseguiu manter o apetite aguçado. Jesus conseguiu manter o senso de estar junto com os seus discípulos. Jesus conseguiu sentar numa mesa e comer pedaço de cordeiro assado e tomar um golo de vinho, que era comum entre o povo judeu ali. Jesus conseguiu agir daquela maneira, sabendo que ele seria, irmão, algumas horas depois do jantar esbofeteado, sabendo que ele morreria. Eu fico pensando, meu Deus, como que age uma pessoa, que apetite tem, que espírito descansado tem uma pessoa, sabendo que o desastre está ali, bem perto dele. Irmão, perde a sensatez e a cabeça, a capacidade de pensar com equilíbrio, racionalidade. Mas Jesus, irmão, sabendo do que estava ali reservado, olha, ele tratou de não deixar sair nada do lugar. Jesus, dá esse descanso para a igreja. Dá esse descanso para as famílias, dá esse descanso para o pai dentro de casa, dá esse descanso para a mãe, dá esse descanso para nós. Olha aqui para você ver, versículo 15, ó. Ora, por ocasião da festa costumava, versículo 14 melhor, e nenhuma palavra lhe respondia, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Maravilhado por quê? Porque quem está para ser julgado vai se defender, vai falar, vai agir. Ele ficou maravilhado. Que homem é este? Que o povo quer matá-lo, mas ele nada fala. O povo quer matá-lo, mas ele
não se desvencilha, não tem um advogado de defesa. Que homem é este? Este é o homem que confia em Deus. Irmão, nós temos que chegar a essa posição, aonde o mundo olhará e dirá: que crente é este? Que igreja é esta? E aí ouvirá uma voz que dirá: esta é a igreja que confia inteiramente em Deus. Nós temos que aprender, exercitar a nossa confiança na soberania, na vontade perfeita de Deus. Oh, Jesus. Versículo 15: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então quer dizer que aqui, Jesus foi vítima da inveja. Jesus, entregue ao governador, vítima da inveja de Anás e Caifás e os príncipes e os anciãos do povo. Por inveja da religião, Jesus entregue ao governador. Era mais do que justo ele se defender. E o governador aqui sabia disso. E estando ele assentado, verso 19, no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado o quê? Açoitar a Jesus. Esses são os momentos que nós não sabemos viver. Senhor, me ajuda, Senhor, a viver estes momentos. Mandaram açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora olha aqui, irmãos, aqui que está o maior desafio, verso 27, e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e fazendo o quê? Despindo-o. Vamos passar um pouco de vergonha nele agora, porque um homem daquele nu, diante do povo e da audiência, é uma covardia, é um desrespeito. Nunca desrespeitou ninguém, nunca mostrou as suas vergonhas, tinha uma conduta, tinha um calibre, tinha um caráter, tinha uma vida moral limpa. Em tudo foi pecado, Paulo disse, e não pecou. Agora você põe ele nu diante de uma multidão. Aquilo para ele foi uma dor tão grande, doeu, machucou, porque quem o via nu foi exatamente quem o ouviu pregar tantas vezes, foi quem o ouviu curar os enfermos inúmeras e inúmeras vezes. Mas Jesus ali, naquela vergonha, mas dizendo assim: tudo coopera para o plano acontecer, sem murmurar, sem abrir a boca, sem blasfemar. Senhor, ensina-nos, Pai, isto, que às vezes até os momentos de dores, vergonhas, angústias, açoites, estão cooperando de algum jeito, de algum modo, para crescermos, para chegarmos aonde devemos chegar. Tudo isso aqui estava cooperando para levar Jesus aonde ele tinha que ser levado. O sofrimento era um carro que o levava aonde ele tinha que chegar. Irmão, as nossas provas, angústias, Pedro disse que são preciosas. Por quê? Porque é o carro, é o veículo que está nos levando aonde nós temos que chegar.
Essa noiva vai chegar aonde ela tem que chegar, e ninguém vai impedir que o plano de Deus seja interrompido. Ninguém vai impedir que o plano de Deus seja interrompido. Não vai. Ninguém conseguiu. Pedro até que tentou. No Getsemane, Pedro tirou a espada e arrancou a orelha do soldado e disse: não, ninguém vai levar o mestre. Jesus falou assim: põe a espada na cintura de novo, Pedro. Você não entende que quem com ferro fere será ferido? Deixe eles me ferirem com ferro. O general Tito virá sobre eles daqui 37 anos. E você verá no ano 70, estes que hoje gostam de ferir com ferro, viverão rigor. Verão Jerusalém ser sitiada, o templo ser queimado. Não haja como eles, Pedro. Haja diferente. Você tem algo melhor, você conhece algo melhor. Haja diferente. Senhor, ajuda essa igreja a agir diferente. Nós temos algo melhor que esse mundo sem Deus não tem. Guarda, Pedro, não tenta impedir não. Tem que ser assim. Você não sabe que se não tivesse que ser assim, eu tenho agora 12 legiões de anjos que poderiam trabalhar. Eu poderia estalar os dedos e não precisaria da tua ajuda. Eu não preciso da tua ajuda, Pedro. Eu estalo os dedos e tudo aconteceria. Deixa, convém que a escritura, convém que o propósito seja cumprido. Mas o nosso sentimentalismo, nosso naturalismo, nossos afetos, às vezes, querem impedir que a escritura se cumpra. Não pode ser assim, deixa. Versículo de número 29 diz aqui, 29 não, 28. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Ei, que desrespeito, só porque era a cor dos romanos. Que desrespeito. Verso 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, só porque diziam que o Messias seria rei, e ele estava passando-se por Messias, e eles não tinham visão ali, que ele era o Messias. Então fizeram uma coroa para zombar, colocou uma capa do imperador romano sobre ele para poder zombar. Você quer glória? Você quer manto? Você quer coroa? Então toma aqui uma coroa. Então toma aqui uma coroa. Olha aqui a coroa que você merece. Não é de um imperador, de um rei, mas é uma de espinho. E Jesus suportou. Nós não suportamos nada, irmãos. Nada, nada. Falou de mim, nós não suportamos nada. Olhou atravessado para mim. Que vergonha nos dá olhar para o nosso exemplo de cristianismo. Só de olhar para essa cena aqui que antecedeu a cruz de Cristo, nós já deveríamos suportar muitas coisas aqui nessa terra, sabendo que todas as coisas juntamente cooperam para o bem de quem ama a Deus. Tecendo uma coroa de espinho, olha a humilhação. Puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, o cetro do rei. Colocou na mão dele assim uma cana velha, uma capa de um imperador, uma coroa de espinho, e aí todo mundo ficou batendo palma e rindo. Olha lá o rei, humilhado, mas calado. Parecia ou não parecia que ele estava sendo derrotado? Parecia ou não parecia que seu ministério tinha acabado? Parecia ou não parecia que os romanos, que os judeus, que os religiosos, que os ateus haviam triunfado sobre Deus? Irmão, Deus, nas suas maiores e gloriosas vitórias, Ele não se importa de sair aos olhos humanos como um derrotado. Não, Ele não se importa. Ele sabe quem Ele é. Quem sabe quem Ele é, irmão, tem equilíbrio. Sabe como agir nesses momentos de desespero. Cana, o cetro do rei, capa do imperador, coroa de espinho, tudo para poder zombar dele. E aí a Bíblia diz aqui, e ajoelhando, isso aqui é o mais humilhante, 29, olha, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E agora o que esses ímpios começaram a fazer? Ajoelhando-se,
Que humilhação! Ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve Jesus, rei dos judeus. Está vendo? Coroa de espinho, capa vermelha, cetro na mão, que era uma cana seca. Fizeram uma figura de um rei humilhado e derrotado, lá diante deles. E aí eles ajoelharam e começaram zombar das orações, das petições, ajoelharam diante dele e começou: salve-nos, rei dos judeus, aclamá-lo com desdenho, orar a ele, mas de maneira irônica, zombeteira, espíritos zombeteiros, zombando do nosso Cristo. E sabe como ele ficou? Calado. E cuspindo nele, verso 30, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa. Agora vocês lembram de uma coisa, irmãos, que lá em cima nós lemos que a Bíblia diz que eles, o que fizeram diante da corte? O despiram. Primeiro deixaram ele nu. Depois que deixaram ele nu, colocou a capa vermelha, a coroa e a cana, e começou a zombar, humilhar. Só que aí depois que acabou a festa da humilhação, tiraram a cana, e a Bíblia diz aqui no versículo de número 31, olha: e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E ele tinha que ser crucificado, e ele entendia que ele tinha, e ele entendia que ele precisava, ele entendia que aquela vergonha, que aquela aparente derrota, era cooperando para que a história da redenção pudesse ser concretizada, pudesse ser cumprida. Ele estava cooperando para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, porque quem ama a Deus não pode ir para o inferno. O profeta disse: lá haverá pessoas amadas por Deus no inferno, mas não haverá pessoas no inferno que amam a Deus. E ali ele sabia que aquele sofrimento, aquele escárnio, estava cooperando, contribuindo. Para quê? Para o bem de quem? O bem de quem realmente ama a Deus. Aquilo era salvação. Por isso que eu disse no início do culto, nós temos que ter equilíbrio, especialmente nessas horas quando aparentemente estamos derrotados. Abra aí 2 Timóteo, mais uma aparente derrota, quer ver? Segunda carta de Timóteo, o grande apóstolo São Paulo, abrindo os olhos de cegos, o grande Paulo ressuscitando mortos, o grande Paulo evangelizando toda a Europa, o grande Paulo, que carregava uma unção tão grande, que até os lenços e aventais que saíam do corpo dele, curava os enfermos. O grande Paulo, doutor dos gentios, apóstolo, profeta, mestre, pastor em toda a Europa, o grande ministério apostólico, Paulo que diz: eu sou um sábio arquiteto, lançando um fundamento, que ficará lançado por todas as eras, até a volta de Jesus Cristo, o grande ministério apostólico de Paulo. Agora, irmãos, aparentemente derrotado, mas a sua derrota, o seu sofrimento, estava contribuindo para que o plano de Deus pudesse ser cumprido. Olha, 2 Timóteo 4, verso 9, diz aqui, começando no verso de número 6, vamos no 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo sabia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí ele vai e escreve, olha aí o sentimento: procura vir ter depressa comigo. Há momentos que você clama pela presença de alguém. Procura vir ter comigo depressa. E momento de fragilidade, e momento que se precisa de um abraço, e momento que se precisa de um amigo, e momento que se precisa de um aperto de mão, de um sorriso.
Às vezes nem muitas palavras, só a presença às vezes já diz muito. Estou aqui. Como os 3 amigos de Jó, que vieram do outro lado do Oriente, e 3 dias se assentaram com Jó na poeira, e a Bíblia diz que desconsolados não falavam palavra alguma, porque era grande a dor de Jó, e eles condoeram-se do estado dele. Os 3 amigos do tempo de poeira, do tempo de lepra, do tempo de derrota, do tempo de sofrimento. Há momentos que precisa destes amigos. Procura vir ter depressa, versículo 9. Olha o 10. Parecia derrotado, porque Demas me desamparou. O momento de desamparo vem. Amando o presente século, e foi para Tessalônica. Agora o outro. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tiquito a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Agora ele vai falando dos prejuízos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Olha Paulo lamentando a ausência dos irmãos, lamentando a ausência do ministério. Antes todos me desampararam. Olha o choro de Paulo. Que isto não lhe seja imputado. Paulo dizendo assim, ó, que Deus tenha misericórdia destes que viraram as costas e me desampararam. Mas o Senhor, agora ele descansa, viu? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. E aí você pode dizer assim, ó Deus, ainda que todos me desamparem, Senhor, assista-me os meus dias, os teus olhos, Pai, e sustenta-me com a destra do teu poder, como tu sustentastes e fortalecestes Paulo. Sustenta essa igreja, Pai, nesse mundo, nesse julgamento, nessa era escura. Fortalece os teus ungidos nesta hora, meu Deus. Ainda que a política, ainda que os homens, ainda que a sociedade, ainda que a família, ainda que todos abandonem o eleito, dá-nos forças, ó Pai. Tu prometestes não nos abandonar. Todos me abandonaram, mas, vamos dizer isso, versículo 17, irmão, aqui ó, repita, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ah, irmãos, olha aí, isso é que nós precisamos. Faltou amigo? O Senhor me assiste e me fortalece. Faltou dinheiro? O Senhor assiste e me fortalece. Faltou saúde? O Senhor assiste e me fortalece. Faltou recurso? O Senhor assiste e me fortalece. Tenhamos experiência com Deus. Ele é a força da nossa vida, a força da nossa alma. Ele é o nosso sustento. Para que por mim, aí ó, tinha propósito, todo sofrimento, fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluias. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aparentemente derrotado, mas diz ele que Deus usou aquela situação, sabe para quê? Para levar o evangelho aos gentios. Então, quando estamos aparentemente derrotados, irmão, olha, aparentemente debaixo de situações que nós não entendemos, deveríamos esperar com paciência em Deus, aguardar.
Igualzinho quando ele vai para a cadeia, e ali ele sofre seus açoites, suas chicotadas. Irmão, o pior lugar que existe para um cristão é na cadeia. Entenda isso, cadeia. Estrupador, assassino, traficante, Barrabás. O pior lugar para um cristão é a cadeia. O pior lugar para um pregador é a cela. E Paulo foi para lá. E quando Paulo está lá dentro da cela, irmãos, lendo seus pergaminhos, meditando, de repente eles chegam com um escravo algemado. Naquela época a escravidão era normal, legal perante a lei. Os homens compravam um escravo, faziam um documento e era proprietário daquele escravo. Por lei, só se aquele senhor que o comprou o liberasse. Por lei era dele, era o servo dele. E aí de repente Paulo está na cadeia, aí chega um escravo, e eles jogam aquele escravo dentro da cadeia, machucado de apanhar, forte, e ele entra ali, senta num canto, e Paulo começa: qual o seu nome? Paulo na cadeia. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo na cadeia. Como é que é o seu nome? Aí o escravo diz: eu me chamo Onésimo. Quem você matou? Paulo: qual foi o seu crime para você estar aqui? Aí o escravo diz: não, eu fui comprado aí numa ilha, em um lugar, e cansei de ser empregado, cansei de ser servo, e eu resolvi fugir da fazenda e roubei algumas coisas do meu patrão, e ele colocou a justiça atrás de mim, a justiça me pegou, e agora estou aqui na cela. O meu senhor, ele me busca, me resgata para a fazenda, ou ele me libera para ser morto. Aí Paulo fala assim: esse é o seu futuro? Voltar a ser escravo ou morrer? Ele disse: é. Que triste. Conversa vai, conversa vem. Onésimo fala: e você, o que está fazendo aqui? Ele disse: não, eu sou um pregador do evangelho e por aqui é proibido falar em nome de Jesus Cristo, e eu vim parar aqui. Estou preso aqui por amor ao Senhor, eu, Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Jesus Cristo? Quem é esse Jesus? Aí Paulo começa a falar com Onésimo sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre a verdadeira liberdade, falando para um preso sobre a verdadeira liberdade. Aí esse escravo Onésimo diz assim: eu gostaria tanto que meu patrão Filemon entendesse. Paulo falou: como é que é o nome do seu patrão? Filemon. Filemon? Espera aí, esse Filemon não é aquele que tem uma fazenda lá em tal e tal lugar, assim, tal e tal cidade? Ele é ele mesmo. Aí Paulo chora, quem sabe diz: como Deus é perfeito e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo decreto de sua vontade. Onésimo, Filemon é meu filho na fé, é meu discípulo amado no Senhor. Aí Paulo vai e escreve uma carta, irmãos. Filemon manda buscar Onésimo, o escravo, para açoitá-lo, amarrar no tronco, espancá-lo, e Paulo vai e escreve uma carta, escrevendo a Filemon, e diz assim: esse tal Onésimo que é fugitivo de ti e que te deu prejuízos, tal como tu és senhor dele, tal como tu és meu filho, agora Onésimo também é meu filho na fé. Ele disse: receba-o em o nome do Senhor Jesus Cristo, não o maltrate, não o dispense, porque eu, Paulo, quando for ter contigo, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. Irmãos, quando Filemon lê a carta, ele chora e fala: essa é a letra de Paulo, esse é Paulo, esse é o ministério, esse é o meu pastor, esse é o apóstolo. Irmãos, todas as coisas cooperando para o bem
precisou de Onésimo fugir, precisou do Onésimo cair naquilo, precisou do Onésimo ir parar lá dentro da cela para ter um encontro com Paulo e Paulo guiá-lo ao Senhor Jesus Cristo, e todas as pendências que Onésimo tinha com o passado, todos os crimes que ele carregava na sua vida, ali foi deixando de existir diante do seu senhor Filemon. Por quê? Porque ali dentro da cela estava um homem, vida rendida, vida guiada, que entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que não compensa murmurar, não compensa reclamar, aparentemente derrotados, mas cumprindo um propósito. Lá vai Noemi voltando para sua casa, sua pátria. Lá vai Ruth com ela, uma moabita, duas mulheres aparentemente derrotadas, sem maridos e sem filhos, e sem bens, e sem trigo, e sem camelos, e sem carruagens, e sem gados, e sem ovelhas, voltando completamente desamparadas. E quando entraram em Belém, o que é que todo mundo dizia? Coitada de Noemi, olha o fracasso, coitada dessa que vem atrás dela, estão vindo para passar fome, porque tudo que eles tinham já perdeu, um tal Boaz já comprou todas as coisas aqui. Mal sabiam eles que aquele sofrimento aparente estava cooperando para que o plano de Deus pudesse ser cumprido. Aquilo ali logo mostrava Israel, Noemi voltando para sua pátria, os judeus em 1944, 45, 6, 7, 8, 1950, e por alguns anos sendo levado para sua pátria, para chegar na sua pátria e ficar aguardando a redenção. Mal sabiam eles que Ruth estava junto, paralelamente sendo chamada ao mesmo tempo. Enquanto os judeus, Noemi volta para sua pátria, Ruth vai se aproximando dos campos de Boaz, uma noiva gentílica, vai se aproximando, irmão, do casamento com Boaz. Mal sabiam eles que aquilo que era aparentemente uma derrota, na verdade, era uma história, era uma genealogia que estava sendo escrita, que iria aparecer lá no livro de São Mateus, capítulo 1. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo decreto da sua vontade. Por isso entendamos, quando tudo estiver despencando, quando aquele buraco estiver parecendo profundo, escuro, sem como sair dele, saiba que ainda tem um Deus. Tem um Deus que vê Noemi, tem um Deus que vê Ruth, tem um Deus que enxerga no fundo da cisterna o choro, o sofrimento de José. Há um Deus cuidando de todas as coisas. Irmão, o sofrimento vem para nos colocar onde nós temos que ser colocados. Confiemos em Deus nessa hora. Às vezes é necessário até o ódio que nós repulsamos. José, menino bonito, capa de 7 cores, amado do pai, não gostava de coisa errada, denunciava o erro, e de repente vai ver os seus irmãos aonde estava apacentando, e quando ele chega, começa Simeão e Levi, e vem aquele fofoqueiro, e vem o amado do papai, e vem o sonhador, que diz que nós iremos um dia nos dobrar perante ele, viu o sol, a lua, 11 estrelas, viu 11 feixes sendo prostrado diante do seu feixe. Olha bem a audácia dele, vamos dar um fim nele, matemos ele. A Bíblia diz, os irmãos de José o odiavam, sabia que o ódio deles estava cooperando para o bem? Porque lá no final, no Gênesis, ele disse assim, o ódio, a fúria que intentastes contra mim, Deus a fez converter em bem. Por causa daquele ódio, hoje há vida para toda a terra. Por causa daquele ódio, hoje há comida dentro da sua casa. Foi necessário. Rubem diz assim, não matemos, vamos carregar sangue dele nas nossas mãos, não joga na cisterna. Irmão, às vezes tem que ser jogado, nós não queremos. Só que quando jogou a cisterna não tinha água, ficou lá dentro. E de repente vem a caravana dos midianitas, só problema, só coisa que não dá para entender muito bem, só maldade, só coisa errada, só planos maldosos sendo maquinados. Tem momentos estranhos que envolvem nossas vidas.
Mas há um Deus soberano que cuida do passado, do presente e do futuro. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Não, vamos fazer um negócio, que proveito nos é José na sepultura, não vai dar nenhum lucro para nós, vamos pelo menos vender ele, e venderam pelas 20 ou 30 moedas, para os midianitas que iam levar algumas coisas para vender no Egito. Quando chega lá para fazer a venda no Egito, chega na casa de Potifar, e aí diz assim, também temos um jovem aí, talvez tenha alguma utilidade para vocês, e o Potifar pagou o preço pelo José. E José, irmãos, Gênesis 38, vai morar na casa de Potifar, e sabe o que a Bíblia diz? E Deus era com José. Glória! E Deus era com José, de tal maneira que tudo quanto Potifar tinha, José foi posto sobre, e ele cresceu grandissimamente, diz a Bíblia. Potifar cresceu por causa da bênção que José carregava sobre a vida dele. E o profeta disse, José era o filho da prosperidade, onde chegava a coisa prosperava. Meu Jesus! Esse é o príncipe da prosperidade. Aonde Jesus chega, há uma prosperidade. Que Deus prospere tua vida espiritual, que Deus prospere tua casa, que Deus prospere essa igreja. Jesus, o filho da prosperidade, que Ele prospere tua saúde, que Ele te prospere nos caminhos do Senhor. Mas, irmão, aonde Deus queria José, ele não chegaria sem sofrer, sem ser esmagado, sem ser traído, sem ser odiado, sem ser vendido. Aonde Deus nos quer, às vezes requer sofrimento. E por que não gostamos de sofrimento? Quando não queremos sofrimento, recusamos ir para onde Deus nos quer. Irmãos, e quando tudo ia muito bem para José na casa de Potifar, Potifar era só uma frase, aquilo ainda era nada, diante do que Deus tinha para José. Mas Deus disse, em outras palavras, Deus disse, fica quietinho na casa de Potifar, vou te abençoar aí, mas para você chegar onde você tem que chegar, você vai ter que ser acusado de coisas que você não fez. Mas fica calado, eu vou cuidar, eu vou trabalhar. Quando todos estiverem pensando que você está derrotado por não te ver mais, porque está dentro de um calabouço, fica tranquilo, eu vou trabalhar. Quando você não entender, fica tranquilo, Deus está trabalhando. Quando você estiver angustiado no calabouço, fica tranquilo, Deus está trabalhando. A cura não veio ainda, Deus está trabalhando. O recurso que precisas não veio ainda, fica tranquilo, vai chegar no momento mais do que certo. Deus sabe melhor, Deus sabe, irmão. Ele arquitetou o plano, Ele trabalhará no oculto para fazer a coisa acontecer. Fica quieto, José. Eu sei que tu foste chorando para o Egito, pensando, meu pai, o que eu fiz? Para morar para ficar horas e horas numa cisterna. Meu Deus, o que eu fiz? Para ser amarrado numa carruagem como malfeitor e levado para ser vendido para o Egito. Aí chega no Egito, vai parar na casa de Potifar. E a coisa começa a melhorar. Mas ele, com a mágoa e a dor do passado, meus irmãos judiaram de mim, me traíram, precisando de cura. E Deus cura, irmãos. Deus sabe curar. Fica tranquilo, José, você não está entendendo nada, mas eu estou trabalhando por detrás. E aí você sabe, lá na casa de Potifar, ele era eunuco, a mulher dele ficava sempre sozinha. De repente ela avança em José. E José era homem íntegro e disse, o quê? Como vou trair a confiança do meu senhor Potifar, que me pôs sobre tudo? Vou trair um homem que me confiou sua casa, seu dinheiro, seu trigo, sua roça, suas ovelhas, seu gado, fechou os olhos para confiar em mim. Como vou trair tamanha confiança? Deus sendo tão bom para mim na casa de Potifar, eu vou ser um traidor? De jeito nenhum. Um oportunista? De jeito nenhum. Foi preciso deixar a capa para trás. E a mulher gritou, e você conhece. Não, esse rapaz que você pôs aqui dentro me desrespeitou. Potifar enche de ódio e fala assim, vai para a cadeia.
Mas todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus pôs a mão e tem propósito sobre a vida deles. Deus pôs a mão em José, aonde José ia, a bênção ia com ele. Deus tinha propósitos em José. Essa gente Deus vai guardar, vai trabalhar em qualquer circunstância que for. Vai para a cadeia. Lá na cadeia, quando ele chega, irmão, o carcereiro, todo lugar que você vai tem um explorador que quer encostar serviço no outro, quer transferir responsabilidade. Quando José chega, o carcereiro mó fala assim: ei, você era um sucesso na casa de Potifar, e eu sei que você vai ser um sucesso aqui nessa cadeia. Toma a chave, você vai cuidar desses presos aí para mim, vai ser o carcereiro-chefe aí, que aí eu vou viver uma vida mais tranquila. Aí José trabalhando no serviço dele sem salário, e ele passeando por aí afora. E a Bíblia diz que José se tornou o chefe dos presos, chefe do cárcere. Até no lugar escuro Deus guardou, até onde não havia prosperidade Deus abençoou, até onde não havia cabeleireiro para ele cortar o cabelo e barbear, porque quando o faraó o chamou, mandou barbear ele, cortar o cabelo dele e vestir roupa limpa nele. Até na sarjeta Deus guardava o seu ungido. Não importa quão fundo você desça, aonde você descer, Deus desce com você. Deus não só sobe no trono com você, Deus desce com você, se você descer também. Oh, glórias! Esse é o Deus que eu sirvo, igreja. Esse é o Deus que você serve. É soberano, sabe o que está fazendo em qualquer situação da nossa vida. E aí lá na cadeia ele se torna o chefe. E interessante que ele, José se preocupava em conhecer as pessoas. Nós temos que nos preocupar em conhecer as pessoas. Conhecer não é vê-las superficialmente. José se preocupava em conhecer. Conhecia sentimentos, conhecia gestos, conhecia tudo. Um dia José vai passando, dando uma olhada nos presos. Aí ele viu dois lá de cabeça baixa e ele falou assim: ei, vocês não são assim? Vocês fazem um barulhão aí todo dia, são tão alegres, por que essa tristeza? Aí um fala: não, é porque você me sabe quem sou, né? Eu era o copeiro lá do rei, e estou em problema aqui com um sonho que eu tive, porque eu sonhei que eu estava espremendo uvas, sonhei que havia 3 cachos de uva, algo assim, e eu estava espremendo aqueles 3 cachos de uva no copo de Faraó, e fiquei sem entender o que é aquilo. Aí José falou assim: esta é a interpretação que o Senhor Deus dá ao teu sonho. Os 3 cachos são 3 dias. Isso significa que daqui 3 dias você irá voltar para a sala de Faraó e continuará espremendo uvas no copo de Faraó. Voltará para o posto o qual ou de onde você era. Aí ele ficou todo feliz, aguardando. Aí José fala assim: mas lembra de uma coisa, quando tu chegares lá diante de Faraó para espremer uva, por favor, lembra de mim, eu ainda sou preso, faz menção do meu nome para Faraó, para ver se eu saio dessa vida que eu estou vivendo aqui. Ele disse, o copeiro de Faraó, que punha vinho no copo de Faraó: ok, pode deixar, se cumprindo eu vou fazer menção de ti. Irmãos, imediatamente, depois de 3 dias, ele sai e volta à mesa de Faraó. E você, por que está triste? O outro companheiro de cela, ele disse: porque eu tive um sonho estranho, eu era padeiro de Faraó, e eu sonhei que eu estava com 3 cestos assim na minha cabeça, cheio de iguarias para a mesa de Faraó, e as aves vinham do céu e começou a comer as comidas do cesto. Aí José abaixa a cabeça e fala: essa é a interpretação que o Senhor Deus dá. Daqui 3 dias, o copeiro volta para a sala de Faraó, mas você será condenado e enforcado. E aquilo aconteceu. E sabe o que a Bíblia disse? Que o espremedor de uvas voltou para a sala de Faraó, mas não fez menção de José. Esqueceu. É fácil esquecer. Faz menção de mim, mas é fácil esquecer. Esqueceu do favor de Deus.
Deus falou, Deus interpretou, Deus abençoou, mas não lembrou que Deus fez. Oh, minha alma, não te esqueças dos benefícios que o Senhor Deus te faz. Esqueceu do que Deus fez. E José continuou lá. Como ele esqueceu, e tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, tudo coopera, irmãos. José continuou lá. Os meses passaram, os anos passaram, e ele lá. Mas quando ele fez 30 anos de idade, sonhou Faraó que 7 vacas gordas subiam um rio e ali pastavam. E de repente 7 vacas magras veio e começou a comer os ventres das vacas gordas. Ele acordou perturbado. Que é isso? E dormiu de novo, e Deus veio e tornou a falar. Sonhou que subindo o rio havia 7 grandes espigas gordas em um pé, e de repente nasceu 7 espigas miúdas e comeu as 7 espigas gordas. E ele ficou perturbado dias e dias. E aí lá sentado no café da manhã, uma daquelas manhãs de preocupação, assuntos de família, sala de Faraó, Faraó vai e fala desse sonho, e o carcereiro vai e fala assim: meu Deus, ó rei, no meu pecado fui parar na cela, e na cela há um homem em que o Espírito de Deus repousa sobre ele, e eu, em outras palavras, pequei contra ele. Ele me disse para lembrar dele, não lembrei, mas eu lembro que ele revelou o meu sonho, disse que eu voltaria para cá, e o padeiro morreria e seria enforcado, e tudo o que ele diz acontece, rei. Faraó disse assim, manda ele barbear, tomar banho, cortar cabelo, vestir linho fino, e vir à minha presença. Quando chegou lá, ele dá a interpretação para Faraó. Faraó fica tão maravilhado, que põe um cordão de ouro no pescoço dele, entrega as chaves de toda a cidade nas mãos dele, e fala assim: tem um segundo carro no reinado, eu vou ficar com o primeiro carro do palácio, você usa o segundo carro, e de agora em diante, maior do que ti nesse reino, sou apenas eu, e ninguém melhor do que você para cuidar disso. Tempo das vacas gordas, então armazena o alimento, como você disse, para que quando chegar o tempo das vacas magras, o tempo das espigas miúdas, não falte alimento na terra do Egito e em toda a terra. Agora tudo está nas tuas mãos. Que caminho, hein? De sofrimento. E se ele tivesse suicidado? E se ele tivesse se desviado? E se ele tivesse dito: não aguento mais sofrer, e ao invés de continuar procedendo como um justo, agisse como um revoltado no cárcere? Ele teria chegado aonde Deus o viu? Deus o colocou aonde ele deveria estar, debaixo de muito sofrimento. Quem não gosta de sofrer, isso pode significar que Deus não tem um lugar para ele assentar. O sofrimento nos coloca aonde nós temos que estar. E você conhece a história espiritual, a tipologia, o que aquilo tudo significa. Só estamos tomando as lições práticas da vida para você ver que aqui, a cisterna cooperou para o bem. O ódio dos irmãos, irmão, faz as pessoas distanciar de nós. Foi necessário o ódio deles para que eles repelissem a José para bem longe deles. O ódio deles colocou José na distância que José deveria estar para poder salvá-los. Se eles não odiassem a José, José nunca iria parar aonde ele foi parar, e aí morreria todo mundo no tempo das vacas magras. Mas o ódio deles foi distanciando José até chegar na distância que ele tinha que estar. Até aquele ódio serviu, até aquela cisterna serviu, até aquela caravana dos midianitas serviu, até a casa de Potifar serviu para um consolo no meio de uma longa trajetória de sofrimento. Às vezes, no meio de uma longa trajetória de sofrimento, Deus te dá um alentozinho para você respirar. Depois, até o cárcere serviu, porque foi do cárcere que Deus deu a ele a interpretação dos sonhos, que chegou ao ouvido de Faraó, e José chegou no trono, no lugar aonde ele deveria chegar. E chegando aonde ele deveria chegar,
ele reencontrou com seus irmãos, a sua família, e reatou os laços, e houve ali agora o quê? Um acerto final para que as curas interiores pudessem começar a jorrar, porque era um homem ferido. Tanto que quando os 11 irmãos foram embora, e deixaram um no cárcere, até que trouxesse Benjamim, para que pudesse ter motivos para voltar ao Egito, não sumissem mais, a Bíblia diz, despedindo dos 11, foi chorar José. Chorou porque viu os irmãos, chorou a dor, depois falou com eles, por que fizestes isso contra mim? Quer dizer, nunca lamente, murmure, blasfeme, descansa em Deus. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até 3 dias no ventre da baleia cooperou para o plano de Deus. Portanto, está sofrendo? Respire fundo e diga, Senhor, eu confio que o Senhor faz tudo cooperar, contribuir, para que a tua palavra seja cumprida, os teus propósitos divinos sejam cumpridos na minha vida, Senhor. Eis-me aqui, quero me entregar. Se eu tiver de ir para uma cisterna, vamos comigo, Senhor. Se eu tiver de ir ao ventre da baleia, Deus, desça comigo naquele ventre escuro, Senhor. Se eu tiver de ir para o cárcere, vamos comigo, Senhor. Eu não quero perder a tua presença, porque a tua presença é aquilo que nos faz compreender que não tem nada fora do lugar. Está tudo do jeito que Deus viu, da maneira como Deus viu e disse que deveria estar. A igreja está passando exatamente pela fase e pelo momento que ela deveria passar. Não tem nada errado, está tudo certo, irmãos. Amém? Na sua vida também não tem nada errado, está certo. Você está passando pelo que deveria passar. Isto é, se você ama a Deus e foi chamado pelo decreto da sua vontade, você crê que o ama? Foi chamado por Ele? Então dá glória a Deus. Fica de pé e